Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa, abrindo a Bíblia na TV, muito feliz. Estamos entrando para o 11º ano de programa, portanto 11 anos de trabalho. E este programa eu vou dedicar ao Espiritismo e à Ciência, ou à Ciência e o Espiritismo. Porque eu recebi um e-mail aqui de um telespectador nosso, que ele tem feito muitas perguntas, ele está sempre trabalhando conosco, e eu agradeço demais, chama-se Carlos Nievinski Vilela. E o e-mail dele nos deixou assim muito reflexivo, pelas perguntas, pela lucidez da pergunta, que ele pergunta assim: Professor Severino, os fatos narrados nos livros há 2000 anos, Paulo e Estevão, e 50 anos depois, são históricos? São reais? Começa com isso. Depois, todas as cartas de Paulo são autênticas? A narração contida na Bíblia sobre a mulher adúltera que seria apedrejada é real? E, finalmente, o senhor é um rustenguista? Abraço de Flávio Carlos Nievinski Vilela, espírita fundamentado somente em Allan Kardec. Olha, o Flávio Carlos Nievinski Vilela, eu gostei demais. Eu até já dei uns toques para você no Facebook a respeito disso. Mas eu vou aproveitar para fazer assim esse programa de hoje exatamente sobre Espiritismo e Ciência. Porque quem me conhece sabe do respeito que eu tenho pelas obras de Kardec como espírita e pelo respeito que eu tenho pela ciência. Porque ser a favor da ciência não é ser contra Kardec. Ser a favor da doutrina não é ser contra a ciência. Porque na obra Gênese, Kardec faz uma declaração muito interessante. Ele diz que a ciência e o espiritismo se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltam apoio e controle. E ele vai mais além quando ele diz assim: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará desse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A Gênese, capítulo 1, item 55. Eu estou trazendo isso porque quem me conhece sabe o tanto que eu respeito a doutrina espírita e o tanto que eu respeito todas as crenças. Eu trabalho com religiões diferentes, porque a minha atividade como professor universitário, como teólogo, como pesquisador, como pós-doutor em ciência das religiões, é exatamente unir as duas coisas. Eu fico muito livre, graças a Deus, nesse campo. E não gosto não admito, ou melhor, eu respeito, mas não concordo, não é não admitir. Quem sou eu para não admitir nada? Eu não sou ninguém. Mas eu não concordo com fundamentalismo em canto nenhum, porque Kardec tinha uma preocupação, não ser fundamentalista. Ele nunca trabalhou com fé cega, porque ele dizia que a fé cega gera o fanatismo. Daí porque ele fala que toda fé tem que ser raciocinada. Este é um princípio básico que eu admiro muito Allan Kardec. Leiam, por favor, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca o Espiritismo, a moral espírita, como um campo onde todas as crenças do mundo podem se encontrarem. Segundo ele, é o campo onde todas as crenças podem se encontrarem. Então eu tenho trabalhado nesses 37 anos como espírita, como teólogo, como cristão, procurando as duas coisas. A tua pergunta, o teu e-mail veio realmente me auxiliar muito nesse esclarecimento que eu preciso fazer, porque existem muitos colegas, muitos companheiros de doutrina que acham que eu estou querendo derrubar ou ser contra Humberto de Campos, ou ser contra algumas psicografias do Chico, de forma nenhuma. Mas eu preciso entender, e nós precisamos entender, que o próprio Chico dizia que se ele fizesse qualquer coisa que fugisse da doutrina, os espíritos dizem isso também, que nós ficássemos com a doutrina.
Porque a codificação está acima de qualquer suspeita, porque a codificação não foi feita pelo Chico, a codificação não foi feita por Kardec. Kardec codificou, mas codificou o quê? A mensagem dos espíritos. Porque o Espírito da Verdade falou para ele que o espiritismo existiria com ele, sem ele ou apesar dele, com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Por isso que a doutrina espírita não se pauta sob os ombros de nenhum homem. A doutrina espírita tem como revelação maior e responsabilidade os espíritos. É uma doutrina que não é revelada por homem. É a terceira revelação, por isso chama espiritismo, que é a revelação dos espíritos. Agora, Kardec foi o grande escolhido por Jesus para ser o codificador. E eu trabalhando nesse sentido, eu não tenho medo absolutamente de nenhum choque entre espiritismo e ciência. Quando eu falo que Jesus teve irmãos, muita gente não gosta, mas eu não estou falando porque eu posso afirmar, eu falo com base na ciência. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, que Jesus tinha 4 irmãos, Pedro, Simão, Tiago e Judas, e 2 irmãs. E isso não diminui de forma nenhuma a importância de Jesus no meu conceito, na doutrina, no planeta, na responsabilidade, no amor que ele trouxe e na sua maior codificação, que foi o Evangelho. Por que a concepção é um pecado? Aonde se viu falar disso? Emmanuel fala que ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo, mas diz que o sexo bem empregado, não proibição, mas educação. Não é imposição imposta, mas emprego digno. Então, tudo dentro do normal, da fraternidade, do amor e das leis naturais é perfeitamente de acordo com a ciência e o espiritismo não é contra absolutamente a isso. Eu vou mostrar nesse programa de hoje algumas coisas que eu tenho descoberto como cientista. Porque eu não tenho medo de me opor ao que os espíritos às vezes falam, porque o espírito de Erasto, na obra O Livro dos Médiuns, diz que é melhor negar a nova verdade do que aceitar uma mentira. Então eu, como pesquisador, eu fico muito livre nesse sentido. Então eu tenho lido muitas obras de Chico Xavier e de Emmanuel, e eu nunca encontrei nada que eu pudesse me opor ou negar baseado na ciência. É tanto que isso que nós vamos apresentar na segunda e terceira parte do nosso programa, porque eu quero deixar bem claro que quando eu falo alguma coisa, eu falo com base na ciência. E com base na própria doutrina, porque como nós vimos, caminhando uma ao lado da outra, elas se completam e é o próprio Allan Kardec que fala disso. Não saia daí, nós voltamos num minuto para a segunda parte do nosso programa. Até já. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.